dois cães monstruosos que são usados como guardas de submundo. Guardando os portões do Palácio de Hela está o Garm, o mais poderoso dos caninos nórdicos. E guardando o portão de Hades está o Cérbero, o cão de 3 cabeças. Em uma luta entre os dois, qual deles venceria? Em questão de força, eles não têm um exemplo muito claro. Porém, eu acho que eu consegui pegar algumas descrições e algumas histórias que eu acho que dá para entender bem. O Cérbero, apesar da versão mais conhecida dele ser aquela do cão de 3 cabeças, a forma dele acaba mudando bastante de acordo com a história. Ele pode ter 1, 2, 3 ou até mais cabeças. Na Teogonia de Hesíodo, ele aparece tendo 50 cabeças. Já outros autores colocaram ele tendo até mesmo 100 cabeças. Sendo assim, creio eu que ele não deve ser um animal pequeno, sendo no mínimo maior que um lobo normal. O Cérbero foi dominado pelo Hércules em um de seus 12 trabalhos. O Hércules segurou o cão monstruoso pelas patas e passou o braço pelo seu pescoço. O Cérbero tentou se defender do semideus usando a sua cauda de serpente. Porém, a pele do leão de Nemeia, que o Hércules estava usando, protegeu ele. O Cérbero acabou sendo dominado, mas o Hércules é aquele que já conseguiu até mesmo segurar os céus. Ele não é qualquer coisa. O Garm aparece poucas vezes na mitologia nórdica, mas quando ele aparece é descrito como sendo um cachorro ou um lobo que está preso no submundo, mas ele se soltará de suas correntes durante o Ragnarok. Algo muito parecido com a situação do Fenrir, que fará praticamente a mesma coisa. A única diferença é que não é dito que o Fenrir sairá do submundo, e essa igualdade na história dos dois fazem muitos pensarem que, na verdade, eles poderiam ser o mesmo monstro. Em uma outra história, quando Odin estava andando pelo submundo, apareceu um cachorro preso latindo para ele. Esse cachorro, muito provavelmente, era o Garm. De toda forma, o Garm é descrito como sendo o mais poderoso e o mais perigoso dos caninos nórdicos, e sendo chamado também de Cão dos Pesadelos. O Garm enfrentou o Tyr durante o Ragnarok. Ele morrerá com os dentes fincados na garganta do deus da guerra. Sendo assim, ele não deve ser tão maior que um lobo. Porém, para matar o Tyr e ainda ser considerado o mais poderoso dos caninos, tendo o Fenrir na parada, não tem jeito, né? O Cérbero para um cão de guarda já foi derrotado muitas vezes, para o Hércules, a Psique, o Orfeu e o Enéas, mostrando que apesar de tudo, ele é mais um animal do que qualquer outra coisa. Se você morresse na Grécia Antiga, você pegaria um barco com o Caronte e ele te levaria até um portão de diamante. Se você tentasse entrar no submundo, o Cérbero deixaria. Mas se você tentasse sair, ele viraria uma besta feroz, mostrando que pelo menos ele entende a sua função. No caso do Garmr, não tem nada parecido. Os dois montando guarda e nos seus respectivos submundos e sendo cães, faria parecer que poderia dar um empate aqui em velocidade. Porém tem um detalhe que poderia atrapalhar o Cérbero nesse quesito, que é o fato dele ter mais de uma cabeça. Tudo bem, eu sei que tem versões que ele tem apenas uma, mas eu vou considerar aqui que ele tem pelo menos 3. Tanto em velocidade quanto em agilidade, com certeza as várias cabeças do cão de Hades atrapalhariam. Apesar desses dois monstros terem garras que funcionariam como se fossem armas, e dentes que funcionariam como se fossem lâminas, não seria justo eu considerar isso, então aqui vai dar empate com nenhum deles pontuando. O Cérbero, além das suas várias cabeças, no lugar da sua cauda, ele tem serpentes, e não só lá. Em vários monumentos e também objetos, ele já foi desenhado tendo apenas uma cabeça, mas o resto do seu corpo era repleto de serpentes. Mas, para ser justo, ele também já foi desenhado como tendo uma cauda normal de cachorro e também de leão. Mas eu vou usar aqui a versão do Hércules, que é onde ele tem uma cauda de serpente. Já o Garm, apesar de ser chamado de Cão dos Pesadelos, nunca apareceu tendo domínio sobre isso.
Apesar de ser extremamente forte, ele não tem nenhuma habilidade para rivalizar com o veneno da cauda do Cérbero, por exemplo. O Garm no Ragnarok vai morrer para o Tyr, mas também vai matá-lo. E apesar de ter morrido, ele terá lutado contra o mais corajoso e o mais habilidoso dos deuses Aesir, o deus da guerra. Inclusive, caso você queira saber sobre a história do Tyr, eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card e na descrição. Além disso que eu falei, também dizem que para os cães, o Garm é o que o Odin é para os deuses. O Cérbero, ao que parece, é imortal, mas isso não torna ele muito resistente e nem invencível. Até porque, na mitologia, ele já foi derrotado muitas vezes. Quando o Hércules tirou ele do submundo e levou ele para a luz do dia, ele começou a babar. Dessa baba dele começou a surgir uma planta, mostrando que pelo menos um pouco o Cérbero é sensível à luz do dia. O Cérbero era filho de Tifão, aquele famoso gigante que expulsou todos os deuses do Olimpo para o Egito e conseguiu até mesmo derrotar os Zeus, apesar de ser derrotado mais tarde. A sua mãe era Equidna, a única que conseguiu ficar com o Tifão, já que os outros titãs e deusas achavam ele muito feio. Achavam não, né? Tinham certeza. Seus irmãos eram a Esfinge, o cão Ortrus, o leão de Nemeia, a Hidra de Lerna, a Quimera e o Ladon. Uma curiosidade é que a Esfinge e o leão de Nemeia aparecem como sendo, às vezes, filhos do Cérbero. No caso do Garm, não tem uma origem. Talvez pelo fato dele ser parecido com o Fenrir, eu pudesse colocar aqui que ele é filho do Loki. Mas aí não seria certo, né? Sobre o Garm, vocês já sabem, ele matou o Tyr e mesmo tendo morrido, é um feito gigantesco conseguir matar o deus da guerra. O maior inimigo do Cérbero foi o Hércules, e ele ainda perdeu para ele. Como vocês viram, no placar deu Garm, e não é para menos, gente. O Garm é quase colocado como sendo um deus dos cães. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o like ou dislike, se inscreverem no canal caso não sejam inscritos e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Obrigado por tudo, falou!